Bom dia, povo eleito, ouvintes abençoados da palavra do Eterno. Provérbios, capítulo número 30. Irmãos, chegando ao finalzinho. Embora esse provérbio não seja de Salomão, mas ele traz uma grande soma de sabedoria desse que o escreve em relação ao reconhecimento de não ter buscado conhecimento em Deus, primeiramente. Outra, de não entender os caminhos do Senhor. E a terceira, de suplicar graça e favor de Deus para que ele não continue mais andando errante. Isso são coisas maravilhosas que vai tocar no nosso coração. Agur, aqui ele está dizendo no versículo 1, ele começa com um sentido de humilhação. Quando ele diz, eu sou o mais estúpido dos homens. Eu não tenho inteligência humana. Eu não aprendi a sabedoria e nem cheguei a conhecer a ciência dos santos. Ele coloca a sua vida já nesses questionamentos. E ele, no versículo 4, quem subiu aos céus e de lá desceu? Quem recolheu o vento das mãos abertas, de mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Ou quem fixou os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho, se é que tu sabes? A palavra de Deus é comprovada, ele é escudo para quem nele se abriga. Não acrescentes nada à sua palavra, porque te responderá e passarás por mentiroso. Duas coisas eu te pedi, não me negue antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a riqueza nem a pobreza, concede-me o meu pedaço de pão, não seja eu saciado e te renegue, dizendo, quem é o Senhor? Não seja eu necessitado e roube, e blasfeme o nome do meu Deus. Não calunies o servo diante de seu patrão, e ele te amaldiçoará e serás castigado. E no versículo 19, ele começa, o 18, ele começa a fazer uns questionamentos dizendo, há três coisas que me ultrapassam e uma quarta que eu não compreendo. É o caminho da águia no céu, o caminho da serpente na rocha e o caminho da nave no mar, do navio no mar. O caminho do homem com a donzela. Irmãos, Agur, ele, no seu pleno conhecimento agora da sua miséria intelectual, espiritual, ele se apresenta se colocando numa posição de humildade diante de Deus. Porque quando o homem reconhece que ele necessita de Deus, que ele precisa de Deus, que ele está sempre à disposição de ouvir a correção de Deus para a sua vida, ele já é um homem sábio. E ele vai dizendo aqui, eu sou o mais estúpido dos homens, eu não tenho inteligência humana. Era um analfabeto funcional, embora fosse um rei, um sábio. Não aprendi a sabedoria, nem cheguei a conhecer a ciência dos santos. E ele pergunta no versículo 4, quem subiu aos céus e de lá retornou? Quem foi que deteve o poder dos ventos em uma das mãos? Quem é que represa as águas do mar numa túnica? Ou quem foi que determinou os limites da terra? Qual é o seu verdadeiro nome? E o nome do seu filho? Responde-me, se é que você sabe. Ele está falando de que, embora ele não conheça a sabedoria, o conhecimento humano, a inteligência, ele também questiona, poxa, e por acaso os homens sabem quem é? Que fez todas essas coisas, esse firmamento? E aí ele começa a demonstrar o interesse de realmente saber quem é esse Deus. Ele pergunta, quem é? Quem é esse que fez todas essas coisas? Você sabe dizer qual é o seu nome, o seu verdadeiro nome? E o nome de seu filho?
interesse brota no coração dele. Ele está falando de um Deus que tem um filho, aquele que Deus, adiante, ele manda na terra para salvar a humanidade. Isso 1000 anos antes do próprio Salvador vir ao mundo. Ele está trazendo uma profecia, falando sobre o Filho do Eterno. E o que nós vimos aqui é que ele também, ele começa a fazer uma súplica a Deus, ele pede para Deus, fala: Senhor, não me degues antes de eu morrer, porque eu quero andar na tua presença. Eu quero, andar, no caminho de retidão. Versículo 8, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a riqueza nem a pobreza. Afasta de mim, eu não quero mais trilhar por esse caminho da falsidade e da mentira. Quando o homem ele compreende que o necessário da vida dele é se afastar, como está no Salmo 1 dizendo assim, né? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Agora que ele está começando a compreender que essa vida ele não deve mais segui-la. Ele não deve mais agora prosseguir nessa caminhada. E ele pede a Deus aqui, olha, não me deixe muito rico para que eu tendo muito não venha a negar a ti. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo. Né? Para quê? Essa é a vida do homem. Meu irmão, eu não preciso da igreja, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Bíblia, eu tenho a minha vida, eu pago minhas contas e amém. Assim Augusto está falando, não, eu não quero isso não. Senhor, não me des a riqueza somente para que eu não venha, me sentir abastado e me esquecer de ti. Geralmente, quando tudo está bom na nossa vida por demais, é onde menos a gente busca a face do Senhor. Ele também fala assim, não me entregues à pobreza, para que eu tendo falta, eu não venha furtar, que eu não venha agora cometer coisas erradas em relação às coisas que eu tenho que mudar na minha vida e venha furtar. Então não me des a riqueza para que eu não esqueça de ti e minha boca não blasfeme, e também, não me entregue a miséria, mas concede-me meu pão diário, concede-me a minha provisão necessária. É o crente satisfeito, escutando o que Cristo falou lá em Mateus, não estejais ansiosos por coisa alguma, observai os lírios dos campos, as aves dos céus, seja a vossa petição reconhecida perante a Deus com orações e súplicas no Espírito. Maravilha, né? Quando o homem chega a um conhecimento. E ele diz assim, não seja eu, não calunies o servo diante de seu patrão, ele te amaldiçoará e serás castigado. Você vai, às vezes, um empregado trabalha numa empresa, ele tira o seu sustento, seu pão, embora pouco, mas ele prefere ser desonesto. Ele começa a difamar, a amaldiçoar a empresa, o patrão, o lugar onde ele leva o pão para casa. Né? Não vai pelos conselhos de Agur, que diz assim, não me entregues a riqueza e nem a pobreza, mas dá-me o pão necessário. Multiplica o meu salário, multiplica as minhas provisões, porque eu quero ser fiel a ti. É preferível ser fiel do que amaldiçoar, do que caluniar. E ele começa dizendo aqui no versículo 18, há 3 coisas que me ultrapassam e uma quarta que não compreendo. É o caminho da águia no céu, o caminho da serpente na rocha, o caminho do navio no mar e o caminho do homem com a donzela. Se nas coisas limitadas dessa vida, que nós vemos, enxergamos, praticamos e andamos, nós não conseguimos compreender, aqui como Augusto está dizendo, como é que nós compreenderemos quem é esse tão grande Deus, Senhor, Salvador das nossas vidas? Está aqui no versículo 4, a pergunta. Você pode conhecer a Deus nesse momento, aí na tua igreja, na tua religião, na tua denominação, mas você já procurou saber quem é verdadeiramente o Deus? Quem é verdadeiramente o Senhor? Você já expressou Ele a sua necessidade de você ter comunhão com Ele, de você o amar, o adorar, porque você não compreende as suas obras terrenas e nem tampouco as suas obras celestiais, mas tu quer conhecer a Ele. Você conhece a Deus somente pela Bíblia, pela palavra que você lê, ou você conhece Deus pelo aquilo que Ele revela a ti dentro da sua palavra, quem Ele é?
E ele pergunta: quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem deteve o poder dos ventos em uma das mãos? Quem represa as águas do mar numa túnica? E quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu verdadeiro nome e o nome de seu filho? Responda-me, se é que tu sabes. Tem esse desejo de conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Baruch Hashem. Eclésia, pelo bem dos que te amam, evangelista Sérgio Soares. Até amanhã, o último capítulo. Compartilhe, curta. Dê aí, sabe, a sua contribuição em comentários. Faça essa palavra ir adiante. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paz seja convosco.